A manchete é: presidente da Suprema Corte cancela a reunião com Bolsonaro e sinaliza um rompimento nas relações. Acabou, porra! Muito bom. Para entender o presente é necessário olhar para o passado. Felizmente, nesse caso, a gente não precisa voltar tanto assim no tempo, vai? Só para julho desse ano, vamos lá. Bolsonaro derretia nas pesquisas, muito em função da CPI da Covid, que àquelas alturas já estava descobrindo a corrupção fardada no Ministério da Saúde. Nos bastidores, o presidente fazia de tudo para melar a comissão parlamentar de inquérito, mas de público, ele reagia assim. Caguei pra CPI. E aí, na medida em que a CPI vai destruindo as chances de Bolsonaro se reeleger, o presidente se volta contra o sistema eleitoral. Sabendo que perde para Lula, para Ciro, para Mandetta e para qualquer outro, o Bolsonaro decidiu que agora ele concorre com o tal Barroso. Eu tô falando do ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o responsável final pelas nossas eleições. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. O Bolsonaro transformou os ataques dele a esse cara num expurgo diário, meio que num ritual. Ele chegou a acusar o ministro Barroso de defender pedofilia, o que sempre vai bem com aquela base bolsonarista lá, histericamente conservadora. Quero perguntar ao ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Ministro esse que defende a redução da moralidade para estupro de vulnerável. Ou seja, tem a pedofilia o que ele defende. Ministro que defende o aborto. Ministro que defende a legalização das drogas. Ok, não dá pra continuar desse jeito. Que tal se os chefes dos três poderes se encontrassem pra tentar dar uma acalmada na situação, hein? Piorar não tem como, hein? Ou será que tem? Bolsonaro deve se reunir nesta semana com autoridades em meio à pressão que ele sofre por uma mudança de postura frente à pandemia. A reunião estava marcada, mas Bolsonaro, àquelas alturas, só estava conseguindo ofender as pessoas e as instituições entre um soluço e outro. Alguma coisa claramente não ia bem com a saúde do cara. E eu só tenho nesse momento cumprimentar a todos da Universidade de Caxias do Sul pela coragem. Aí aconteceu o inevitável. O presidente Jair Bolsonaro está internado neste momento em um hospital de São Paulo, onde vai passar por exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia. Bolsonaro foi diagnosticado com uma obstrução intestinal. Olha, essa internação é dos fatos assim mais curiosos do Brasil recente. Lembre do que ele disse? Caguei. Quando ele disse isso, ele também estava mentindo. Aliás, não parou de mentir, nem quando saiu do hospital. Mentiu cada vez mais e maior sobre o nosso sistema eleitoral. É uma ameaça muito clara dele. Ou a gente faz a eleição do jeitinho que ele quer, ou então a gente não tem eleição. E no centro dessas ameaças, sempre está lá o Barroso, a nova obsessão do Bolsonaro. Mas por que estão contra? Você não consegue entender? Por que o ministro Barroso vai para dentro do Congresso Nacional, se reunir com lideranças partidárias, dizendo que as urnas são plenamente confiáveis? Se são, dá um tapa na minha cara. Tem muita gente que adoraria atender esse pedido. Mas segue, vai. Se o Lula tem 49% de intenções de voto, né, com voto auditável, impresso e com contagem pública, ele vai ganhar as eleições, segundo o Datafolha. Mas o que demonstra pra gente, o que está acontecendo é o seguinte, né? Tiraram da cadeia, tornaram elegível para ser presidente. De que forma? Pega o Instituto de Pesquisa, a Datafolha, que ninguém confia mais, mas está o tempo todo dizendo que o Lula é o cara. Gente, isso é uma teoria conspiratória envolvendo o Instituto de Pesquisa, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e por aí afora. E mais, a teoria conspiratória foi propagada na TV Brasil, quer dizer, a estrutura pública foi usada contra as instituições. Se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei mais o que é. Mas tudo bem, porque o Bolsonaro ele é sempre tratado como um inimputável, né? Sempre ou quase sempre. Lembra aquela reunião entre os chefes dos três poderes que estava marcada, mas foi suspensa por causa da obstrução intestinal? Essa reunião não vai mais rolar e a decisão partiu do presidente da Suprema Corte, o Luiz Fux, que basicamente disse que já está de saco cheio.
O presidente do Supremo Tribunal Federal cancelou a reunião entre os chefes de poderes que havia sido anunciada em julho. A decisão foi comunicada durante a sessão plenária de hoje. No discurso, o ministro Luiz Fux disse que alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre os limites do exercício do direito de liberdade de expressão e o respeito entre os poderes. O presidente do STF afirmou que a decisão foi tomada diante de reiteradas ofensas e ataques do presidente da República a integrantes da Corte e também da divulgação de interpretações equivocadas de decisões do Supremo e de questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral. Bora lá para o discurso do Fux. Como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O Barroso eu já te expliquei. O Jair tá atacando ele porque ele é o cara responsável pelas eleições que o Jair sabe que vai perder. Agora, qual é a treta com o outro ministro aí, o Alexandre de Moraes? Bora lá. O Alexandre de Moraes é o cara determinando que Bolsonaro seja investigado por propagar mentiras sobre o nosso sistema eleitoral. O Bolsonaro até tirou sarro dessa decisão aí, dando a entender que não sobrou mais ninguém para investigar o presidente da República. Tá tudo dominado. Polícia Federal, Forças Armadas, tudo. Vão me investigar. Será que vão dar uma sentença, fazer uma busca e apreensão na Alvorada? Como fazem com o povo comum aí? Será que vão fazer isso? Eu vou mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? De volta para o Fux. Sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Bem legal ouvir o Fux dizer isso, né? Pena que talvez seja tarde demais. Para pensar, talvez a gente consiga realizar as eleições de 2022, ok? Aí, como é que vão se comportar os bolsonaristas diante das urnas? 2018 deixou assim alguns exemplos que a gente pode tomar. Veja aí o Paulo Roberto, para entender o que pode acontecer. Olha, eu, Paulo Roberto Duarte Pereira, apertei aqui no 17, Bolsonaro, tá parecendo nulo aqui. Eu vou mostrar a cara, ministro Raul Jungmann, vocês estão falsificando as urnas. E galera, pode vir aqui, gente, eles estão sacaneando. Você é testemunha? Você viu aí? Quem quiser testemunhar, bora ver. Não, isso não pode acontecer. Estão falsificando as urnas aqui, olha aqui, ó. 17 está parecendo nulo. Viu? Está parecendo nulo. Deu pra ver, o Paulo se confundiu. Ele achou que estava votando para presidente, mas estava votando para governador. Aí, como não tinha candidato com o número 17 no estado dele, ele passou essa vergonha aí e causou uma confusão desgraçada na sessão eleitoral dele. Imagina isso acontecendo em larga escala, porque um monte de bolsonarista vai ter passado anos ouvindo falar em fraude nas eleições. E eles vão chegar lá e vão cometer esses erros assim funcionais. Vão reagir da maneira que reagiu o Paulo Roberto, né? Mas beleza, de volta para o Fux. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. Tá aí, o STF não fala mais com a presidência da República. Acabou a relação abusiva. Chega. Acabou, porra! Ok, então o que você tem aí é uma Suprema Corte que depois de ser insultada de tudo quanto é jeito, começou a se respeitar. Tenta lembrar aí de quantas manifestações o bolsonarismo patrocinou pedindo o fechamento do STF. Porque depois de remexer nessas memórias, você talvez perceba que o Fux está atrasado em uns 2 anos aí na atitude dele. Mas beleza, né? Vamos lá para a reação do Bolsonaro. Reação que, numa boa, foi assim meio tímida. Ao invés de afrontar a Suprema Corte novamente, como ele sempre fez, ele resolveu botar a culpa na imprensa. Pois é, gente, estamos em uma crise institucional sem precedentes em nossa história recente porque o presidente da Suprema Corte resolveu ler a Folha de São Paulo. E isso não se faz. Daí vem a imprensa, né? Imprensa essa que, lamentavelmente, o ministro Fux
se alimenta dela para fazer uma nota, como diz a nota do ministro Fux. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira, ora, prezado ministro Fux, se o senhor se basear na imprensa brasileira, o senhor está desinformado. Tem um velho ditado que diz, né, que vale aqui para o Brasil. Se você não lê jornal, você não tem informação. Se você lê, você está desinformado. Quando sai coisa na imprensa que tem a ver com chefe de poder ou autoridades na imprensa, a primeira coisa que eu faço, chamo um assessor, verifica isso aí. 99% das vezes é mentira. É tentativa de intrigar eu com alguém. Não entro nessa. Depois de dizer que não fala mais com o Bolsonaro, o Fux marcou uma reunião com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, um cara conhecido por facilitar a vida do Bolsonaro, barrando qualquer iniciativa que possa complicar a vida do presidente da República. O Aras pode não ser exatamente a figura de comportamento mais republicano que o Brasil já viu, mas pelo menos se comporta como um adulto. Bolsonaro segue sendo tratado como uma criança pelo nosso aparato institucional. Isso é ruim, mas pelo menos já surgem aí uns sinais de que o Brasil vai parar de mimar essa criança birrenta. Antes tarde do que mais tarde ainda. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.